Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre evolução e hoje falando sobre as evidências da evolução. Como os cientistas sabem, ou pelo menos imaginam e têm uma base de como a evolução ocorreu ao longo dos anos. Nós temos algumas ferramentas que nos ajudam, nós os cientistas, a desvendar alguns mistérios sobre a história evolutiva dos seres vivos que viveram no passado. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância dos fósseis, como eles ajudam a contar a história evolutiva de muitos seres vivos e de determinados grupos. Vamos falar também sobre a anatomia animal comparada de alguns seres que viveram no passado em comparação com os que vivem atualmente. Então, vamos falar sobre órgãos homólogos, análogos, vamos aprender sobre isso hoje. E também vamos falar sobre órgãos vestigiais. Alguns tipos de órgãos ou estruturas que existem em organismos atuais e que não têm funcionalidade alguma, mas que no passado ou em outros grupos tiveram funcionalidade. Vamos lá? Então vamos começar falando sobre os fósseis. Bom, primeiro, o que são fósseis? Alguém saberia explicar? Lembra do filme dos dinossauros? Lembra de lá da Era do Gelo também, que a gente tinha alguns animais pré-históricos bem característicos. Então, os fósseis, eles são restos de animais, vegetais, de seres vivos que foram ao longo dos anos foram depositados em rochas, em sedimentos ou até mesmo em resinas de vegetais, de árvores que foram conservando aquele material. Ou até mesmo impressões em rochas também são fósseis. Não é muito fácil, né, de se encontrar um fóssil e nem de ser formado um fóssil, não é tão fácil como a gente imagina, mas às vezes os cientistas eles dão sorte de encontrar alguns fósseis em determinadas áreas. Que muitas reportagens nós assistimos ou lemos quando a gente fala em sítio arqueológico, são determinadas áreas onde a probabilidade de se encontrar fóssil é muito grande, porque já houve esses achados anteriormente. Então ali ficam diversos cientistas para tentar encontrar novos fósseis que ajudem a contar novas histórias sobre outros seres vivos que viveram no passado. E como esses fósseis são... Por que, na verdade, esses fósseis são importantes? Bom, como nós aprendemos, a evolução ela acontece ao longo de milhares e milhares de anos, ela vem acontecendo, na verdade, e por isso a gente precisa de ferramentas para procurar entender como a vida ocorreu ou como eram os seres vivos em épocas passadas. Os fósseis, como nós acabamos de dizer, eles nos ajudam a recontar ou a contar essa história. No Brasil, nós temos diversos sítios arqueológicos que são locais de pesquisa para muitos cientistas, além de cavernas onde encontram impressões. Não precisa ser necessariamente um ser vivo, mas podem ser pegadas, podem ser trilhas ou impressões, né, escritas em cavernas, também são considerados indícios, fósseis, de que vidas passadas ou grupos de animais, populações diferentes viveram ali naquele momento, estavam ali naquele determinado momento. Então, por isso os fósseis são muito importantes para a ciência. E não só para a biologia, mas o estudo dos fósseis ele engloba várias ciências, como a própria paleontologia, que estuda os fósseis, a geografia, a geologia, por exemplo, a formação e o tipo de rocha
também auxilia na formação dos fósseis, a química para ajudar também a datar, determinar qual o tempo, o período que aquele determinado ser vivo viveu. Então são diversas ciências que trabalham em conjunto para que esses achados possam ter alguma função, alguma finalidade e trazer respostas para nós hoje. Isso nos ajuda a compreender como foi a vida no passado e como nós, né, não só nós, mas diversos grupos de seres vivos existiram e como isso é diferente hoje, né? Bom, os cientistas também utilizam outras ferramentas para buscar respostas e também comparações, semelhanças entre diferentes seres vivos, para que possa ocorrer ou não, para que possa confirmar ou não o grau de parentesco entre determinadas espécies ou grupos de espécies. A anatomia animal comparada e a embriologia, ou seja, o desenvolvimento embrionário de alguns seres vivos, também são usados como evidências da evolução, porque comparando-se determinadas estruturas em fases de vida diferentes de alguns seres vivos, podem indicar um grau de proximidade ou não entre eles. Por exemplo, nos vertebrados, a gente tem em determinadas fases de vida algumas estruturas, como por exemplo a notocorda, que ela é uma característica exclusiva dos indivíduos vertebrados. Então, os cientistas observaram que em alguma fase da vida, todos aqueles grupos, né, que exibiam essa característica, a presença da notocorda, que é uma característica primitiva, ou seja, anterior, bem nos primórdios dos primeiros vertebrados, existiu essa notocorda. Mas essa foi uma característica que perdurou, que continuou nos outros vertebrados, mais atuais, digamos assim. Então, o desenvolvimento embrionário, esse foi só um exemplo, mas são diversos exemplos, indicam essa proximidade, esse parentesco, assim como nós, por exemplo, como o exemplo da notocorda, nós temos na nossa fase embrionária essa característica também, assim como os peixes, os répteis, as aves e nós, mamíferos, né? Uma outra indicação, como eu falei, é a homologia, os órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Bom, homólogos são aqueles órgãos que podem ter funções diferentes, mas que têm a mesma origem, podem exibir funções diferentes, mas têm o mesmo sempre, eles obedecem a um padrão estrutural único entre aqueles indivíduos que são próximos entre si. Por exemplo, a estrutura das mãos ou das patas dianteiras de diversos animais que possuem um parentesco entre si, como as baleias, os morcegos, nós humanos. Nós exibimos um padrão na estrutura óssea dos membros superiores muito parecida. Por outro lado, as estruturas análogas, elas não indicam grau de parentesco entre os seres vivos. Elas são estruturas que têm a mesma função, como por exemplo a asa de um inseto e a asa de um morcego. Elas são estruturas que indicam funcionalidade para o voo, porém elas não têm o mesmo padrão de estrutura embrionária nem anatomia, elas só apresentam a mesma função, então não são utilizadas como quesito para uma evolução, para comparar um ser vivo ou para utilizar como evidência de uma evolução. Bom, vamos falar também hoje sobre os órgãos vestigiais, que também são evidências de que a evolução está acontecendo a todo momento. Um bom exemplo de órgão vestigial, que é um órgão vestigial, que eu falei no início da aula, quem lembra? São órgãos ou estruturas que não têm funcionalidade hoje para determinadas espécies de seres vivos. Elas
foram funcionais em épocas passadas para determinados grupos, mas que nos seres vivos atuais essas estruturas não têm mais funcionalidade. Um bom exemplo é o apêndice vermiforme, que nós possuímos, a não ser que tenham sido operados, né? Nós possuímos o apêndice vermiforme lá no nosso intestino grosso. Bom, pra gente, os cientistas até hoje não descobriram nenhuma funcionalidade. Existem estudos que indicam que o apêndice vermiforme na espécie humana pode ser ali um local onde existam micro-organismos, bactérias que sejam benéficas para o nosso organismo, porém não existe um dado concreto de que o apêndice vermiforme na espécie humana seja funcional. Mas em outros seres vivos, como em algumas espécies de herbívoros, como em algumas espécies de herbívoros, eles são funcionais e ajudam na digestão da celulose em organismos herbívoros não ruminantes. Bom, agora a gente vai. Ficou alguma dúvida, pessoal? Bom, então, nessas imagens que vocês estão vendo, as estruturas de diferentes animais, como está no livro de vocês. Aqui vocês podem ver que a pata do cavalo, a nadadeira da baleia, a asa do morcego são estruturas homólogas, então elas têm a mesma origem, porém podem ter funções diferentes. É a origem embrionária e obedecem ao mesmo padrão, certo? Por outro lado, a gente tem estruturas análogas, como a asa de um inseto e a asa de aves, de certas aves, que não obedecem a nenhum padrão. Recapitulando os assuntos que nós tratamos na aula de hoje, que foram assuntos bem interessantes, né? Continuando o que nós falamos no início da outra aula sobre evolução, nós hoje abordamos o assunto evidências da evolução. Então, a título de curiosidade, nós temos alguns outros exemplos de órgãos vestigiais na nossa espécie, como por exemplo o cóccix, que é lá abaixo da nossa coluna vertebral, uma união de ossos, ossículos, que na verdade não tem função alguma, não se movimenta esse osso, mas que é um vestígio de uma cauda, de que já foi funcional para outras espécies. Além disso, nós temos também as fendas faríngeas, como origem embrionária de espécies em comum de vertebrados. Lá no início dos primeiros vertebrados, as fendas faríngeas foram transformadas em brânquias em algumas espécies, como nos peixes, e nas outras espécies de vertebrados elas foram evoluindo para outras estruturas até nós chegar à nossa espécie, na espécie humana, onde as fendas faríngeas foram substituídas por outros órgãos, como os órgãos do nosso ouvido médio. No livro de vocês podem ver as imagens dessas estruturas, como o cóccix, aqui no final da coluna vertebral de alguns vertebrados, e aqui os arcos faríngeos, que na fase embrionária de diversos vertebrados, ou seja, de todos os vertebrados, ela ocorre, mas que em alguns elas perduram na fase adulta, se transformando em brânquias ou em outras estruturas respiratórias, mas que na nossa espécie ela se transformou em outras estruturas que fazem parte da cabeça e do pescoço, como as tonsilas palatinas, as glândulas paratireoides, ossículos da orelha média. Então, mas elas são evidências de que a evolução também existiu. Então, pessoal, ficou alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje? Se não ficou nenhuma dúvida, então temos dívidas. Vamos conversar mais sobre isso na nossa próxima aula sobre a evolução.
só que agora falando sobre a espécie humana, como ocorreu a evolução da espécie humana ao longo do tempo. Então, por hoje é só, nossa aula de hoje está terminando. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.